Olá, pessoal do segundo ano. Então, hoje em Biologia, nós vamos ver o livro didático, volume 2 ainda, nas páginas 47 a 52, e o livro de atividades nas páginas 27 e 28, tá? Até o exercício 26, ok? Bom, então aqui na página 47 está falando para nós sobre os répteis. Então, a gente está continuando com os cordados, ok? Então, bem, falando sobre os répteis, aqui para nós está mostrando alguns exemplos, né? As serpentes, lagartos, tartarugas e jacarés, tá? Eles conquistaram um ambiente terrestre, então eles têm adaptações para conseguirem viver nesse ambiente, tá? Eles têm um revestimento da pele queratinizado, então eles têm uma pele mais resistente ao ambiente, às vezes uma carapaça mais dura, tá? Eles vão apresentar um ovo com casca para proteger, né, os seus filhotes, com anexos embrionários, então a gente vai encontrar anexos embrionários dentro do ovo, e a respiração ela é exclusiva pulmonar, tá? Então a gente tem aqui os indivíduos que respiram o oxigênio através dos pulmões. Se a gente lembrar lá quando a gente é criança, lá no ensino fundamental, quando falam dos répteis, eles dizem para nós que eles são os indivíduos que caminham rastejando a barriga no chão, encostando a barriga no chão. Então, é uma verdade, então é uma boa forma da gente conseguir gravar os répteis, tá? Então, aqui, ó, sobre o revestimento de pele, tá? Então, uma camada epidérmica espessa, recoberta por escamas ou placas, tá? Sem glândulas mucosas, então eles não vão ter uma pele úmida, nem gelatinosa, nem nada, é uma pele seca com escamas, tá? Córneas ou ósseas, tá? Como a queratina é uma proteína impermeabilizante, a pele queratinizada deixou de ser permeável, tá? Passando a proteger melhor o animal contra a desidratação. Então, é uma pele que tem essa proteção que impede a desidratação, a liberação de água. Então, um ovo com casca protetora e anexos embrionários, ó. Então, aqui a gente tem uma imagem, tá? O embrião, o saco vitelíneo, o alantoide, o córeo e o amnion, tá? Então, ele é um ovo com a casca dura para proteger os seus filhotes, tá? Ela é resistente, ela evita a perda da água, tá? Então, ela é uma casca que ela vai ter essa proteção maior, tá? O amnion, então, ele é uma novidade evolutiva nos répteis, tá? Ele vai proteger o embrião, ó. Ele faz toda essa cobertura do embrião contra choques mecânicos, desidratação e tudo mais. O alantoide aqui e o corion, tá? Que é essa película aqui, ó, que tem perto da casca do ovo, tá? Também vai aparecer primeiro nos répteis, tá? Então, é uma nova informação evolutiva, tá? O alantoide, ele armazena as excretas, tá? Do embrião. E o córion envolve o embrião e os anexos embrionários, porque ele tá ali pertinho da casca, ó. Então, ele é uma segunda proteção depois da casca, tá certo? Ele vai possibilitar as trocas gasosas, né, do embrião com o ambiente externo. Lembrem que as trocas gasosas elas vão fazer através da casca, tá? Então, é essa forma aí que ele vai conseguir ter essas trocas gasosas, a partir da casca e desse córeo, tá? O saco vitelíneo é para nutrição dos indivíduos, tá? Como a gente já tinha visto anteriormente. A respiração, ela vai ser exclusivamente pulmonar, como eu falei para vocês. Então, eles vão ter
as trocas gasosas a partir do oxigênio que está no ambiente, tá? Alguns animais que gostam, que ficam maior tempo na água, eles vêm à superfície para respirar, tá certo? Bom, aqui na página 48, então, tá mostrando para nós no Conexões, né, o grupo dos répteis, então aqui tá mostrando para nós um ancestral comum, tá, ó, que vai separar os répteis, né, a parte crocodiliana e os lagartos, de alguns dinossauros e algumas aves. Então, aqui, ó, até aqui, esse momento, eles têm um ancestral comum, principalmente os crocodilianos e os dinossauros e as aves, tá? Então, para mostrar para nós a evolução dos répteis, tá certo? Bom, então aqui as características. Igual os peixes, eles são ectotérmicos, então eles vão conseguir controlar a temperatura do seu corpo através do ambiente. Então, quando eles estão com frio, eles vão pro sol, quando eles estão com calor, eles vão para um lugar escuro, tá? É isso aí que é os ectotérmicos, tá? Eles podem se expor ao sol, pelo fato deles terem o corpo coberto por essas escamas, então ela é protegida para não ter a perda de água, para ele não se desidratar, tá? Diz aqui para nós que, no entanto, diferente dos anfíbios, eles podem se expor ao sol, pois sua pele é impermeável. Quando isso ocorre, ativam o metabolismo e saem em busca da comida. À medida que o calor se intensifica, buscam lugares sombrios e úmidos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quando eles estão com frio, eles vão para o sol. Quando eles estão com calor, eles vão para a sombra, tá? Eles vão apresentar pernas ágeis, então eles conseguem se locomover com uma facilidade, tá? Tem um rápido deslocamento no ambiente. As tartarugas que vivem em ambiente aquático, elas vão ter as pernas adaptadas para locomoção na água, tá? Então, eles vão ter pernas em formas de nadadeira, quase. As serpentes, elas se rastejam no solo, são as únicas que não apresentam membros locomotores, tá? Desses indivíduos. O esqueleto dos répteis é formado por uma coluna vertebral, onde prendem as costelas e os ossos das pernas, tá? E o osso caudal. Então, que é uma continuação da coluna vertebral. Então, todos os répteis, eles possuem coluna vertebral e os ossos das costelas, e os que possuem pernas, os ossos das pernas, tá? Os únicos que não vão ter ossos nos seus membros locomotores são as cobras, tá certo? Então, a maioria, então, dos répteis, ela vai ficar em lugares secos, né, desérticos, perto de rochas, árvores e tocas, tá? Algumas tartarugas e jacarés e algumas serpentes também, elas são adaptadas ao ambiente aquático, tá? E os répteis, eles são extremamente importantes para o ecossistema, tá? Onde são encontrados, pois se alimentam de roedores, insetos e outros pequenos animais, controlando as populações, tá? Então, eles vão se alimentar de pequenos animais e aí eles vão ter esse controle alimentar de população, tá? Muitas tartarugas e jacarés são ameaçados em virtude da caça, tá? Alimentação e a pele também é utilizada, ok? Bom, com relação à sistemática, eles são divididos em 4 grupos: os testudines, o crocodilia, o escamata, tá? E o cefalia, tá? Ricocefalia, desculpa. Bom, então aqui na página 49 tem a divisão deles em grupos. Então, os testudines ou os quelônia, tá? São os que têm placas córneas reforçadas. Então, aqui, ó, a gente tem uma imagem de uma tartaruga, tá? Então, a gente tem os indivíduos com essa estrutura reforçada, córnea, protegendo os seus órgãos, tá? Então, eles vão ter um corpo alongado, protegido por essa carapaça,
tá certo? Ela vai ser recurvada lá na parte ventral, tá? E essa parte chamada de plastrão, tá certo? Então, ela tem essa proteção em toda a volta do seu corpo. A carapaça, ela vai proteger o corpo dos animais, né? E a abertura para a saída da cabeça, das pernas e da cauda. Então, aqui, ó, a gente tem a carapaça e a gente tem as aberturas para a cabeça, pernas e a cauda, tá certo? Então, aqui, ó, é a parte recurvada da carapaça e a parte mais córnea na parte de cima, tá? E aí, a gente tem como exemplo desses indivíduos as tartarugas, cágados e jabutis, tá? Depois, nós temos a espécie crocodília, ó, aqui pra nós tá mostrando um espécime. Então, são os indivíduos que vão apresentar um corpo alongado, recoberto por placas menores, né? Então, aqui a gente consegue notar como se fossem pequenas escamas, né, ó. Aqui uma separação, uma divisão dessas carapaças, tá? Não é tão contínua e fixa como, por exemplo, das tartarugas, tá? Os crocodilianos, eles não trocam sua pele nenhuma vez, tá? Então, eles não têm essa troca de pele. Eles desgastam um pouco, tá? De modo que ela vai se renovando, mas ele não faz aquela troca completa de pele. Eles vão apresentar, então, 4 membros locomotores, tá certo? Isso vai ajudar eles, né, nos seus hábitos, tanto aquáticos quanto terrestres. Ele consegue caminhar perfeitamente e nadar, tá? Então, as patas, elas têm essa flexibilidade, vamos dizer, né? Ela tem uma estrutura perfeita para sua movimentação nos ambientes, tá? Eles vão viver em ambientes tropicais, com clima quente. Eles vão ser encontrados em beira de rios, lagos ou pântanos, tá? E aí, a gente tem como representante desse grupo os crocodilos, os gaviais e os jacarés, tá certo? Isso aqui é um gavial, tá? A diferença deles é aqui, ó, a formação da boca, estão vendo? Que parece um bico, tá? Bom, depois nós temos o grupo escamata, tá? Que aqui tá mostrando pra nós um lagarto, tá certo? Então, a gente vai ter um indivíduo com a pele escamosa, rígida, tá? Ela é substituída em virtude do crescimento do corpo, então ele faz troca da pele, tá? Ele faz muda, vamos dizer assim, da pele, tá? São carnívoros, alimentam-se geralmente de animais pequenos, tá? Sapos, roedores, pequenas aves. Podem ou não ser peçonhentos, então podem ou não apresentar veneno, tá? Para sua proteção e para a captura dos alimentos, tá certo? São divididos em 2 grupos, esse grupo maior, tá? Nos lacertídeos e nos ofídeos, tá? Os lacertídeos, então, eles têm 4 membros locomotores, que são representados pelos lagartos, lagartixas, camaleões e iguanas. Aqui a gente tem, então, um lagarto, tá? E os ofídeos, que são as serpentes, tá? Que aí eles vão ter um corpo alongado e não tem pernas. E aí, nas serpentes, a gente encontra a grande maioria com peçonha. Não quer dizer que não existem lagartos peçonhentos, existem, tá? Mas é em menor quantidade com relação às serpentes, tá certo? Bom, depois a gente vai aqui pra página 50. O grupo Rhicocephalia ou Sphenodontia, tá? Então, agrupa 2 espécies encontradas na Nova Zelândia, com um corpo semelhante ao dos lagartos, olha só. Se a gente conseguir analisar, olha aqui, tá? Os rhinocefálios, eles apresentam uma tolerância a baixas temperaturas, então eles aguentam temperaturas bem baixas, tá?
E eles têm uma pequena taxa reprodutiva, então eles se reproduzem pouco, mas eles têm uma longevidade maior, tá? Então, são indivíduos que vivem por mais tempo, tá? O Tautara é um dos representantes deste grupo, que é esse indivíduo aqui, tá certo? Bom, então, com relação às funções vitais, o sistema digestório é completo, com boca até o intestino grosso, tá? Com glândulas salivares, pâncreas e fígado. No final do intestino grosso, a gente tem uma cloaca, que é onde eliminam as fezes, urinas e ovos, tá? Então, ele não vai ter uma divisão entre os excretas do intestino delgado, do intestino e excretas de urina, por exemplo, tá? Como eles têm uma cloaca, eles vão liberar tudo pelo mesmo lugar, tá? E os ovos também, tá certo? A respiração, então, ela é pulmonar. Eles vão ter, então, pulmões bem eficientes, que conseguem fazer essas trocas gasosas, tá? Eles vão estar embaixo dos ossos do tórax, então nas costelas, tá? Entre costelas e externos. Aqueles que estão dentro da água, como a tartaruga, crocodilo, jacaré e algumas serpentes, eles vêm à superfície para respirar, como eu já falei para vocês, tá certo? As tartarugas ficam horas embaixo da água, e o fornecimento do oxigênio é auxiliado por um tipo de respiração cutânea realizada na mucosa faríngea, tá? Mas a principal forma de respiração é a pulmonar. Com relação ao coração, né? Eles têm 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Aqui, na realidade, a gente vai ter uma diferenciação de indivíduos, tá? Nós vamos ter indivíduos, os crocodilianos, os não crocodilianos, eles vão ter 2 átrios e 1 ventrículo, tá? Onde o sangue venoso se junta com o sangue arterial. Então, a gente tem uma mistura aí do sangue com oxigênio, do sangue sem oxigênio, tá? Onde? Dentro do ventrículo, tá certo? E a gente tem um coração dos répteis crocodilianos. Então, aqui é dos répteis não crocodilianos e aqui dos répteis crocodilianos, tá? Onde a gente consegue notar 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o sangue, ele não se mistura nem no átrio, nem no ventrículo. Porém, eles têm essa estrutura aqui, que é chamada de foramen de Panizza, onde tem a comunicação do sangue oxigenado com o sangue desoxigenado, tá? Então, tanto nos indivíduos não crocodilianos quanto nos indivíduos crocodilianos, nós temos essa mistura dos sangues, tá? Então, por isso, a circulação ela é fechada, porque é dentro do coração e dos vasos. Dupla, por causa dos átrios e dos ventrículos, né? Principalmente dos átrios. Porém, incompleta, porque tem essa mistura dos sangues, tá certo? A excreção, então, eles têm rins mesonéfricos, tá? A excreta principal é ácido úrico, pouco solúvel e de baixa toxicidade, podendo permanecer por mais tempo no corpo do animal, tá? E o ácido úrico é eliminado com a perda mínima de água, porque ele não é solúvel, ele é pouco solúvel, né? Então, ele não necessita dessa água para ser liberado. A liberação da urina, então, ela sai junto com as fezes pela cloaca, tá? Répteis que vivem em ambientes excessivamente salinos, como as tartarugas, têm glândulas oculares que ajudam na excreção dos sais, tá? Para ter um equilíbrio osmótico, tá? As iguanas têm glândulas nasais para essa finalidade também, tá certo? Então, eles vão ter essas glândulas para ajudar eles na liberação do sal para ter essa manutenção osmótica. Quanto ao sistema nervoso, o encéfalo dos répteis é mais complexo que dos anfíbios.
Apresentam 12 pares de nervos cranianos e 12 pares de nervos espinhais, além de botões gustativos na língua, para a percepção de gostos, órgãos olfatórios na cavidade nasal, para a recepção de odores. Olhos destes animais têm glândulas lacrimais, para a manutenção da umidade, e as serpentes apresentam tímpano, porém são sensíveis a vibrações do solo. Então, para a gente ver que aqui já tem um sistema nervoso bem diferenciado, bem definido, com várias características que vão auxiliar eles na captura da presa e na sua própria proteção, tá? Aqui para nós, ó, tá mostrando uma imagem de uma serpente, mostrando o encéfalo, o órgão de Jacobson e a língua, tá? Por quê? As serpentes, elas apresentam esse órgão que detecta os odores, tá? Localizado no palato, no céu da boca, e além disso, a língua também é bifurcada, capaz de detectar. Então, todas essas estruturas, elas são para auxiliar o indivíduo no ambiente, tá? Elas são sensitivas, elas deixam o indivíduo conseguir ver se tem alguma presa, se tem algum predador e tudo mais, tá certo? Aqui para nós tá mostrando, então, uma imagem de uma serpente, de uma jararaca, tá? Aqui tá mostrando para nós a narina dela e essa fosseta loreal, tá? Ou lacrimal, que ela funciona como sensor térmico, tá? Para localizar a presa a partir do calor emitido pelo corpo da mesma, tá certo? Nós vamos ter vários tipos de serpentes que são venenosas, que vão inocular a peçonha através das presas, e nós temos também indivíduos que matam através de constrição, que é aquele abraço que eles apertam e vão matando o indivíduo por asfixia, tá? Depois a gente tem aqui reprodução, então... Desculpa, gente. A capacidade reprodutiva dos répteis é fundamental para que eles conquistassem o ambiente terrestre. Eles têm, então, ovos com a casca dura, calcária, com anexos embrionários. Eles não dependem da água para sua reprodução. A fecundação, ela é interna, tá? Alguns indivíduos, então, eles vão ser ovíparos, outros vão ser vivíparos, e a gente tem alguns que são ovovivíparos, tá? Que os ovos, eles ficam dentro da fêmea, tá? Então, a maioria é ovípara, e a gente tem algumas serpentes que são vivíparas principalmente, tá? Então, os jovens ficam dentro do corpo da mãe até sair para o ambiente, tá certo? Então, essa é a explicação de hoje sobre répteis, é bem curtinha, é bem simples. Façam as atividades da página 51 e 52 do livro didático. E façam as atividades do livro de atividades, página 27 e 28, até o exercício 26, tá? Depois do recesso, a gente vai combinar um dia para fazer uma live para correção das atividades e tirar dúvidas. Tá certo, pessoal? Até a próxima!